Prova de residência médica Universidade Federal do Paraná, ano 2022, área de especialidades clínicas. Vamos ver aí 3 questões dessa prova. Vamos ao vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova. Nesse vídeo a gente vai ver 3 questões de cardiologia que caíram na prova de residência médica na área de especialidades clínicas, Universidade Federal do Paraná, prova recente 2022, tá? A gente vai ver as 3 primeiras questões dessa prova. Como eu falei, essas 3 primeiras questões foram na área de cardiologia. E aí, o enunciado do caso clínico é esse. Paciente 68 anos, sexo masculino, com histórico de hipertensão e diabetes, procura serviço de emergência por queixa de dor torácica do tipo aperto, retroesternal, sem radiação de início a 3 horas. A dor é contínua desde o seu início. Relata náusea e vômito associados. Ao exame físico, apresenta faces de dor e sudorese, pressão arterial de 130/80 em ambos os membros superiores, frequência cardíaca de 98, saturação de 97% em ar ambiente, ausculta pulmonar e cardíaca dentro da normalidade e sem outros achados dignos de nota. Eletrocardiograma de admissão demonstra. Então, o ECG apresentado aí na prova é esse aqui, ó. A gente percebe um supradesnível do segmento ST de 1 milímetro nas derivações D2, D3 também, AVF, tá? E a gente vê o supra também aqui, ó, em V5 de 1 milímetro, tá? V5 e V6. Além disso, a gente nota um infradesnível do segmento ST aqui em V1, V2 e V3, ou seja, parede anteroseptal. Então a gente conclui que esse ECG mostra um infarto agudo do miocárdio com supra de ST na parede o quê? Ínfero-látero-dorsal, tá? Por que aqui parede dorsal? Porque esse infra de ST aqui em V1, V2 e V3 nada mais é de que a imagem em espelho do supra da parede dorsal, tá? Se a gente colocar as derivações de V7, V8 e V9, provavelmente a gente vai encontrar um supra de ST nessas derivações posteriores. Por isso que o infarto é ínfero, látero, dorsal, tá? E aí, muito bem. Então a gente tem um paciente, né, com quadro clínico de uma dor torácica anginosa e com supradesnível do segmento ST. Então, tratamento, né? O tratamento é reperfusão imediata, seja através da angioplastia primária, tá? Seja através da trombólise química, tá? Então, o paciente aí, ele tem um infarto, então é necessário fazer o quê? Fazer uma terapia de reperfusão imediata. E aí tá aí, ó, ele apresenta outro eletrocardiograma que diz assim, ó, no 5º dia de internação, o paciente apresenta a seguinte arritmia com duração de 2 horas e reversão espontânea. E aqui na arritmia a gente nota, né, uma taquiarritmia de QRS estreito, ritmo irregular, tá? Perceba aqui que o ritmo ele é totalmente irregular. E a gente nota o quê? A ausência da onda P antecedendo o QRS. Então, se a gente não tem onda P antecedendo o QRS, a gente tem uma taquiarritmia de ritmo irregular, QRS estreito, ritmo irregular. Então, a gente está diante de quê? A gente está diante de uma fibrilação atrial, tá? Uma fibrilação atrial aguda, né? O paciente teve reversão espontânea, então a gente diz que essa FA é uma FA paroxística, tá certo? E aí vamos lá, né? Então, ele quer aqui saber, né, além da prescrição de antitrombóticos, monitorização e medicamento para analgesia, no momento da admissão deve ser indicado, né? A gente falou, deve ser indicado o quê? Terapia de reperfusão. Se o local que o paciente está tem laboratório de hemodinâmica, esse paciente deve ser levado aí para a sala de hemodinâmica para fazer o quê? Para fazer uma angioplastia primária. Caso o local não tenha, mas exista um laboratório de hemodinâmica de referência, e esse paciente ele pode ser removido em até 2 horas para realizar a angioplastia primária, esse paciente deve ser removido para esse laboratório de hemodinâmica em outro hospital.
Caso, né, não consiga remover esse paciente para um laboratório de hemodinâmica em até 2 horas, o que deve ser feito? Trombólise química, tá? Então, ou angioplastia primária ou trombólise química. Vamos ver as alternativas. Letra A, cintilografia miocárdica. Não, cintilografia miocárdica para diagnóstico, a gente já tem um diagnóstico fechado. Letra B, angiotomografia de coronárias, né? Angiotomografia de coronárias pode até ser usado quando você aí tem uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST, tá? E você aí tem, às vezes, alguma dúvida, né, que possa ser ou não, e aí, de repente, esse paciente pode sim ir para angiotomografia de coronárias. No nosso caso, desse paciente, né, não tem dúvida, esse paciente já tem um infarto com supra, então ele tem que ser o quê? Ele tem que ser levado para o laboratório de hemodinâmica, nada de angiotomografia de coronárias. Então a letra B não pode ser, a gente corta. A letra C, troponina ultrassensível e aguardar seu resultado para a tomada de decisão, enquanto se consideram diagnósticos diferenciais de infarto do miocárdio, né? O quadro é bem clássico, né? Não tem dúvida que é um infarto com supra de parede ínfero-látero-dorsal. A troponina, ela deve ser coletada antes da terapia de reperfusão, mas não para aguardar a tomada de decisão. O diagnóstico ele já está firmado. A troponina, antes da terapia de reperfusão, é para a gente avaliar prognóstico do paciente e também para a gente avaliar critérios de reperfusão. Então a troponina ela pode ser utilizada, né, como uma das medidas que se avaliam aí critérios de reperfusão, tá certo? Então não deve aguardar a troponina de jeito nenhum para tomada de decisão. Letra C está errada. Letra D, reperfusão imediata com angioplastia primária, perfeito, né? Então a gente já viu que o gabarita é a letra D. Letra E, ecocardiograma em caráter de urgência, não, negativo. Então, gabarito dessa primeira questão, letra D de dado, tá? Questão 2. Está relacionada aí ao mesmo caso clínico. Qual o diagnóstico eletrocardiográfico da arritmia apresentada no 5º dia de internação? A gente viu, né? Um ataque à arritmia de QRS estreito, ritmo irregular, ausência de onda P antecedendo o QRS. O que a gente tem? A gente tem uma fibrilação atrial, tá? Fibrilação atrial. E aí a questão continua, tá aí, ó. No 7º dia de internação, o paciente encontra-se em condições de alta hospitalar. Ecocardiograma demonstra hipocinesia inferior e inferolateral em segmentos basais e médios, com fração de ejeção de 48% pelo método de Simpson. Apresenta creatinina sérica de 1,3, taxa de filtração glomerular estimada por CKD-EPI de 56, peso do paciente é de 70 kg. Assinale a alternativa que contém a combinação correta de antitrombóticos a serem prescritos na alta a fim de reduzir eventos tromboembólicos e minimizar o risco de sangramento. Então vamos lá, ó, esse paciente apresentou o que durante a internação? FA paroxística, tá? E aí esse paciente no 7º dia ele já está estável, tem condições de alta hospitalar, e aí a questão quer saber qual é a terapia antitrombótica indicada para esse paciente. E se a gente olhar aí as alternativas, a gente vai ver, né, que tem aí antiagregante plaquetário, tá? E também tem anticoagulante, né? Então qual seria aí a terapia indicada, né, a terapia antitrombótica indicada para esse caso, tá? Uma vez que o paciente ele apresentou uma FA no 5º dia, né, mesmo aí sendo uma FA paroxística, a gente tem que avaliar o quê? A gente tem que avaliar se tem indicação de anticoagulação. E como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso através do score de Chades-Vasque, onde a gente vai pegar aí algumas informações do paciente e vamos ver se ele tem indicação pelo score de Chades-Vasque de receber a anticoagulação. Então eu botei aí o caso clínico novamente, tá? E vamos destacar aí que esse paciente ele tem 68 anos, ele é do sexo masculino e ele tem aí 2 comorbidades, né? Ele tem hipertensão e diabetes e apresentou infarto agudo do miocárdio. E aí no score de Chades-Vasque, né, a gente tem lá critérios de pontos, tá? A gente tem critérios que valem 1 ponto e critérios que valem 2 pontos. O que esse paciente tem? Ele tem hipertensão arterial, diabetes, ele tem doença vascular, né? Ele está infartado, e ele tem 68 anos de idade. Se a gente somar tudo, tá? Hipertensão 1 ponto, diabetes 1 ponto,
doença vascular 1 ponto e idade que ele tem de 68, ou seja, está entre 65 e 74, a gente vai ver que esse paciente tem um score de Chades-Vasque de 4 pontos, tá? E o que a diretriz diz? Pacientes que apresentam, né, qualquer tipo aí de fibrilação atrial, paroxística, persistente, permanente, não importa. A gente vai aplicar o score de Chades-Vasque nesse paciente, tá? E aí se ele tiver Chades-Vasque de 0 para homens e 1 para mulher, né, se ele for do sexo masculino e apresentar 0 ponto e sexo feminino e apresentar 1 ponto, então esse paciente ele não tem indicação de anticoagulação, tá? Não tem indicação. Se esse paciente tivesse, né, 0 ponto, que ele é do sexo masculino, né, se ele tivesse 0 ponto, ele só teria indicação aí de antiagregante plaquetário por causa do infarto, mas não teria indicação de anticoagulante, tá certo? No entanto, se o paciente do sexo masculino apresentar, né, 1 ponto, né, ou do sexo feminino apresentar 2 pontos, tá? Tem indicação de anticoagulação, só que o grau de recomendação é 2A. No entanto, se o paciente do sexo masculino tem 2 ou mais pontos, que é o nosso caso aí, o paciente tem 4, né? 2 ou mais pontos. Sexo feminino, 3 ou mais pontos, então tem indicação de anticoagulação e o grau de recomendação é 1A. Então esse paciente, né, ele tem 4 pontos, sexo masculino, ele tem indicação de anticoagulação, tá? Só que grau de recomendação o quê? 1A, tá certo? Muito bem, e aí como é que a gente vai usar a terapia antitrombótica num paciente que recebeu angioplastia primária, tá? Vamos lá, se por acaso for usar um anticoagulante, né, se for aí a varfarina, né, antagonista da vitamina K, o INR deve ser mantido entre 2 e 2,5, tá? A gente deve estabelecer 3 cenários de tratamento. Fase aguda hospitalar, tá? Primeiros 30 dias e após 1 ano, tá certo? O clopidogrel é o antiagregante plaquetário recomendado para associação com os anticoagulantes orais diretos, os DOACs, tá? Independente de ser dupla ou tripla terapia antitrombótica. A tripla terapia antitrombótica ela deve ser utilizada pelo menor tempo possível, restringindo-se ao período de internação, tá? Então, enquanto o paciente está internado, ele vai usar o quê? A tripla terapia antitrombótica. AS, clopidogrel e um DOAC, de preferência um DOAC. Pode ser usado a varfarina, mas de preferência um DOAC, tá? A gente vai utilizar a varfarina quando esse paciente previamente, né, ele já tem uma prótese valvar mecânica, que aí vai ter que ser usada a varfarina, ou ainda, né, se esse paciente tiver uma estenose mitral de moderada a severa, que a gente vai usar a varfarina, né, de forma obrigatória. Se esse paciente não tem nenhuma dessas duas condições, então o anticoagulante mais indicado aí são os anticoagulantes orais diretos, tá? A gente tem a rivaroxabana, pixabana, edoxabana, dabigatrana, tá? Que podem ser utilizados aí, ok? Então a gente vai restringir aí a tripla terapia antitrombótica durante o período de internação, tá certo? E depois o paciente ele vai de alta tomando de preferência o quê? Um DOAC, né, mais o clopidogrel, tá certo? Mais o clopidogrel. A dupla terapia antitrombótica está indicada 12 meses após uma síndrome coronariana e pode ser abreviada aí para 3 a 6 meses caso o paciente tenha uma angioplastia eletiva, tá certo? Após 12 meses de evento isquêmico com angioplastia, recomenda-se a suspensão do antiagregante plaquetário, sendo mantido apenas o anticoagulante. Então, se o paciente chegou lá usando, né, 1 ano pós-IAM, pós-infarto, 1 ano usando um DOAC mais o clopidogrel, depois de 1 ano, né, a gente avalia o quê? Retirar o clopidogrel e deixar só o DOAC. A terapia tripla clássica com varfarina, clopidogrel e aspirina deve ser rotineiramente evitada, podendo ser utilizada em casos específicos e bem selecionados, né? Casos específicos são aqueles pacientes, como eu falei, ou o paciente tem uma prótese valvar mecânica, tá? Ou o paciente tem estenose mitral de moderada a severa. Aí a gente vai usar aí o AS, clopidogrel e varfarina, né? Lembrando que no caso aí de uma síndrome coronariana aguda, né, após a alta, vai usar a tripla
terapia antitrombótica até a alta hospitalar. Após a alta hospitalar, anticoagulante e o clopidogrel, tá? Então tá aí, né? Estão aí as alternativas, né, de terapia antitrombótica. Vamos ver aquela que mais se adequa aí a esse caso do paciente, né? Então a gente já viu, o paciente está de alta, ó, 7º dia, ele está de alta, né? Com qual medicação ele vai? Se ele não tem história de prótese valvar mecânica, não tem história de estenose mitral de moderada a grave, o ideal é o quê? O ideal é um DOAC, tá? Mais o clopidogrel, tá certo? Então vamos ver aí a alternativa que tem um DOAC mais clopidogrel. Letra A, AS 100mg dia mais clopidogrel 75mg dia. Não, né? Tem que ser um DOAC e o clopidogrel. Então a letra A a gente corta porque não é o gabarito. Letra B, AS 100mg, clopidogrel 75mg, rivaroxabana 20mg dia. Poderia ser feito essa tripla terapia antitrombótica, né, até a alta hospitalar, tá certo? Após a alta hospitalar, aí teria que ser aí, no caso, a rivaroxabana mais o clopidogrel, tá? Então, alta com tripla terapia não é o mais indicado, letra B a gente corta, letra C. Clopidogrel, rivaroxabana 2,5mg de 12 em 12 horas. Veja, tem aí, né, o clopidogrel mais um DOAC. No entanto, a dose da rivaroxabana para fibrilação atrial, tá? Para evitar eventos cardioembólicos para fibrilação atrial, a dose da rivaroxabana é de 20mg ao dia e não de 2,5 de 12 em 12 horas. Então a letra C a gente corta. Letra D, AS 100mg dia, clopidogrel 75mg dia, varfarina 5mg dia, com controle de TAP-RNI estrito. Veja, né, a gente viu que a gente deve evitar o quê? Evitar essa tripla terapia antitrombótica, AS, clopidogrel e varfarina. Esse paciente ele está de alta, então ele tem que ir com dupla terapia antitrombótica, tá certo? Muito bem, então a letra D a gente corta. Letra E, clopidogrel 75mg dia, tá? Mais a pixabana 5mg de 12 em 12 horas. Essa é a dose, né, para fibrilação atrial da pixabana, 5mg de 12 em 12 horas, tá? Mais o clopidogrel, então a gente tem aí a dupla terapia antitrombótica, então o gabarito da questão é a letra E. Muito bem, chegamos ao fim aí desse vídeo, né? A gente viu 3 questões de cardiologia, né? As 3 primeiras questões da prova de residência médica da Universidade Federal do Paraná, na área de especialidades clínicas. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!